Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos. Começando mais um episódio do nosso ARRICast, edição especial Eleições 2024. Eu, Igor Piancó, e meu amigo Zé Carlos. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Boa noite a todo o pessoal que nos assiste. Piancó. Boa noite a você de casa. Mais um episódio inédito do nosso ARRICast. Edição especial Eleições 2024. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, a gente quer pedir a você que dê aquela forcinha pra gente, pro nosso canal. É só se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho e cada episódio novo que sair você vai ser notificado. E quando você estiver assistindo o nosso episódio, dá aquele joinha que ajuda demais. O nosso Instagram é o arri.cast. E nas nossas outras redes, que é o Kawaii, o TikTok, é ARRICast, igual do YouTube. E lembrando a você que está nos assistindo aí, ó, fica aí até o final, que no final tem um alô da galera, viu? Com certeza, não hoje pode tem muito faltar. Alô, Zé? Tem, com certeza tem muito alô. E na nossa edição de hoje, é de Eleições 2024, edição especial, recebemos ele, nosso amigo... Irmão Vovô. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão Vovô. É um prazer, Igor, é um prazer, Zé Carlos. Prazer é todo nosso, também não posso esquecer de agradecer a Breno pelo convite, né? E pela disponibilidade de poder estar aqui e falar para a população penafortense o que de fato precisamos, né? E o que de fato vai ou vem a estar acontecendo em nossa cidade. Estou à disposição. Peço a vocês que não tenham pena. Pode perguntar, porque eu estou aqui para responder. Não, tranquilo. Assim. O nosso papo é bem descontraído, certo? E a gente leva o roteiro da nossa entrevista bem bacana, tá bom? A gente não... Conversa bem de boa. Bem amigável. Vamos dizer que é uma conversa entre amigos. Exatamente, como se você estivesse no banco da praça ali sentado dialogando. Então, vovô, irmão Vovô, né? Você Isso. que é aqui natural de Penaforte, né? E sua família, como é que foi a infância do vovô? De onde foi que veio o vovô? Como foi que surgiu o apelido vovô e por que vovô? Olha, Igor, a família do vovô veio ali do sítio Santo André, família bastante humilde. Sempre fomos criados em meio à humildade, né? Não posso dizer que a gente já passou fome algum dia, porque isso é mentira. Inclusive, Zé Carlos veio do mesmo sítio, somos conterrâneos até de sítio, né? Viemos do mesmo sítio. Não venho de família requintada, como diz outros, de família de condição, não. Sim. Passei por algumas dificuldades na vida, passei por algumas besteiras, inclusive até hoje pago por essas besteiras. Algumas pessoas criticam e falam do meu passado, mas na realidade, quando falam do meu passado, não sabem elas que me faz lembrar que existe um Deus no céu que pode transformar vidas. Então esse é o irmão vovô de hoje, o irmão vovô pacífico, humilde, e por meio de muitas coisas que vem acontecendo aí dá para entender que é totalmente outro irmão vovô e não o do passado. Sim, muito bem. Porque, afinal, o passado todo mundo tem, ninguém é santo, né? Rapaz, Quem é nunca assim... errou na vida, né, que atira a primeira pedra. A primeira pedra. Quem não tem passado, acho que ninguém, né? Todo mundo tem seu passado, seja ele por algumas dificuldades, que é passivo do ser humano, a gente é passivo. Como você falou aí que você errou, mas você reparou seu erro, né? Verdade. E assim, não adianta você olhar para o passado, já passou, não volta mais, você não tem mais como retratar aquilo. A gente tem que viver o presente e almejar o futuro, não é isso? Concordo plenamente. Zé Carlos. Vovô, irmão Vovô, como começou aí, você teve a ideia, o desejo, assim, ou já teve vontade de ser candidato a vereador? Conta pra gente, pra quem tá nos casa assistindo. nos assistindo também, por favor. Esqueci até de dar boa noite aos telespectadores, os ouvintes que vão nos assistir ainda, não sei se boa tarde, bom dia ou boa noite, mas vai aqui a minha saudação para cada um dos evangélicos, que Deus abençoe, seja você católico ou cristão ou qualquer que seja a sua religião, eu costumo respeitar, até porque eu não vivo a religiosidade, eu vivo as escrituras sagradas. Mas vamos lá, a pergunta de Zé Carlos é se eu já vinha com algum pensamento de estar na política ou não. Isso é um desejo antigo, Zé Carlos, que eu tinha. Porém, depois que eu me converti, vamos dizer que de 8 anos para cá, foi um desejo que foi sumindo aos poucos, né? Mas, há mais ou menos uns 2 anos atrás, uma pessoa chegou até mim e me perguntou por que eu não iria, não tentava como vereador, já que eu era uma pessoa popular. De fato, eu sou uma pessoa muito popular na cidade, como todos sabem, né? Porque eu não entraria na política. Eu disse, olha, eu não vou entrar, primeiro, porque eu sou evangélico. Segundo, porque eu não tenho uma condição financeira para estar na política. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a política de Penaforte, infelizmente, rola, aliás, de Penaforte não, de todas as cidades vizinhas, rola bastante dinheiro, compras de votos e etc. Eu não tinha dinheiro para isso. Aí a pessoa disse, quem sabe se você não é a pessoa que vai mudar essa situação
e consegue chegar lá sem essa tal de compra de votos. E aquilo ficou na minha mente, né? Poucos dias depois eu falei com a pessoa, eu acho que eu vou fazer isso sim. A pessoa disse, então pode contar comigo, que eu estarei aqui para te ajudar. E de fato a pessoa está comigo até hoje. Aí você pergunta, e essa pessoa tem alguma condição financeira? Não tem, é igual aí, tem só a vontade e está me ajudando bastante mesmo. Então eu passei a ingressar na política, só que até então eu iria apenas cumprir legenda, para preencher a legenda. Mas aí eu recebi tanto apoio, tantas pessoas me ligando, me apoiando, dizendo que era para mim seguir em frente, que estava comigo e etc, etc, que eu resolvi abraçar a campanha de uma forma geral. E tenho gravado muitos vídeos, tenho falado bastante, até nessa fala minha eu quero desafiar qualquer que seja a pessoa que tenha algum áudio ou vídeo meu criticando A ou B. Não, minha política está fixada em uma campanha para trazer melhorias para Penaforte, para a população de Penaforte. E eu acredito piamente, Igor, que uma eleição com agressão, seja ela física ou seja ela mental, seja ela qualquer for agressão, para mim não serve, verbal para mim não serve. Então eu acredito que Penaforte não precisa de agressão, Penaforte precisa de propostas e que essas propostas venham a ser cumpridas. Certo, vô, muito bom. E assim, quando você decidiu realmente se lançar candidato, você já contou aí pra gente um pouquinho, e como foi o apoio de sua família? Você chegou pra família, você chegou a consultar seus familiares, né? Porque acho que uma das bases principais tem que ser a família. Isso, inclusive, quando eu conversei com alguns familiares meus, eu disse, olha, uma estrutura, um prédio, quando ele vai construído, começa pela base. Então, um projeto de vida também é assim. E a base, na vida da gente, é a família. Quando eu falei com a parte da família, porque são duas famílias, pai e mãe. Isso. Quando eu falei com a família, minha parte da minha mãe, me abraçaram. Sim. Né? Minhas tias, algumas, nem todas, mas primos que eu tenho como irmãos, que Zé Carlos sabe, conhece, abraçaram a campanha e abraçaram de tal forma que parentes meus mesmo fixos que me amavam não abraçaram. Inclusive, eu não tenho medo nenhum de dizer isso aqui, porque a verdade é a família da parte do meu pai, por incrível que pareça, só o meu pai e o meu tio votam em mim, e mais ninguém, né? Mais ninguém. Sim. E já a família da minha mãe, de certa forma, estão abraçando a campanha, né? E aí, com isso, eu tive um pouco de impulsionamento. Eu confesso para você que quando eu fui falar com a parte do meu pai, porque eu falei bem antes, isso tem o quê? Que eu falei com eles tem quase 2 anos. Sim. Né? Já no sentido de quando futuramente eu fosse falar, não dissesse, não, já veio alguém aqui, já falou. Mas aí não deu certo e eu fiquei um pouco triste no início. Mas eu disse, eu já estou com um projeto e eu acredito pela Bíblia, né? Como Davi, Sansão e entre outros personagens bíblicos, eu acredito que o maior perdedor, Igor, não é aquele que perde uma batalha, é o que desiste da guerra. É verdade, é bem pensado. Aí, vovô, na questão que você falou, que muitas vezes a gente não tem o apoio financeiro, né? Sim. Aí como é que a gente fez essa pergunta para todos os vereadores, não foi? Tanto Todos o que lado foram A como o lado B. entrevistados aqui, todos Foi foram... perguntados a todos. Como é que você vê na nossa cidade esse câncer que tem nas cidades pequenas chamado compra de votos? Para você, o que é que você acha? O que é que você acha, né? Do eleitor que vende seu voto, vende seu voto, né? E o candidato que compra, né? Porque ambas as partes têm culpas. Tem a culpa, né? Zé Carlos e Igor, muito boa pergunta e você já indagou bem, Zé Carlos, a questão câncer, porque não pode, não tem adjetivo mais adequado para a situação do que isso, câncer. Veja bem, só existe o corrupto porque tem quem se corrompa. Só existe quem compre porque tem quem se venda. Então vamos lá. Eu vejo, como você bem disse, como um câncer. E eu vejo essas pessoas de ambas as partes, tanto os vereadores quanto os eleitores que se vendem. Vamos lá. Você, telespectador que está me assistindo, que está nos assistindo agora, pense que cada vez que você vende o seu voto, seja ele por R$100, R$200, não importa o valor, um saco de cimento, seja lá o que for, você está vendendo o saneamento básico da sua cidade, você está vendendo a educação da sua família, do seu filho, do seu parente. Você está vendendo a saúde da sua cidade. Sabe por quê? Porque esse dinheiro que sai do bolso de quem está te comprando agora, ele vai querer ressarcir futuramente. Então ele não vai poder trabalhar. Ele não vai poder, Zé Carlos, trabalhar para a cidade. Ele vai ter que trabalhar para ele, para ressarcir o que ele gastou. Ou você acha que a maioria dos vereadores que estão lá porque quer de fato ajudar a população? Não, porque se quisesse, alguns deles, por exemplo, tem empresário lá dentro, tem advogado, tem professor,
tem secretário e professor. Eu não estou aqui para atacar ninguém, como eu disse, não é o meu papel, porém é para falar a verdade. Então ajudaria sem precisar estar na Câmara. E aí eu lhe provo agora que eles não estão lá para ajudar a população, e eu desafio qualquer cidadão penafortense, vá qualquer dia da semana durante o dia na Câmara de Vereadores para ver se encontra algum vereador lá. Duvido que encontre, só encontra dia de sessão. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo o que eles já faziam antes, advogando, dando aula, trabalhando de empresário, porque só o dinheiro de vereador é pouco para eles. É pouco. Eles não se contentam com pouco. Então, eu estou aqui na situação de pré-candidato a vereador e olha que eu tenho recebido ataques e muito ataques por conta disso, só por conta dessas falas. Sabe por quê? Porque as pessoas nunca querem ver você fazendo certo. Elas querem que você continue no errado. Elas querem continuar no errado. Então, me diga como é que uma cidade pode progredir se você continuar vendendo seu voto. Como é que uma Câmara, porque eu não sei se você sabe, senhores telespectadores, mas todos os projetos para uma cidade passam pela Câmara. É preciso ser aprovado pela Câmara, senão não consegue. E aí o vereador que comprou o seu voto, ele vai ter que aderir ao prefeito, ao secretário, ou seja lá quem for, para esse projeto poder sair. E aí já ficou uma parcela da tua saúde, da tua obra, do teu calçamento, do teu asfalto, lá. E aí como é que sai? Então você tem que colocar pessoas lá com objetivos e com ideais. E quais são esses objetivos? De trazer melhorias para vocês. Muito bem. Já que você está citando, a gente entrou no assunto da Câmara Legislativa, nesses 4 anos que se passaram, para você, tem algum vereador que tenha desempenhado uma parte, pelo menos, do seu papel lá dentro? Igor, eu dei uma entrevista, como eu disse a vocês agora há pouco, em Salgueiro há alguns dias, na Salgueiro FM. E me fizeram a mesma pergunta. E, aliás, a pergunta foi eu achei que até o repórter estava me imprensando. Ele me disse, quem é o melhor vereador para você hoje e quem é o pior vereador para você? Eu disse a ele, olha, eu não vim aqui com o propósito de atacar ninguém, nem tampouco de defender, mas é uma pergunta e eu tenho que responder. Eu vejo um vereador apenas, que inclusive não tem nem como dizer que eu estou fazendo a campanha para ele, porque é do partido oposto ao meu, né? Que fez algumas coisas pela população, mais pelo sítio, que foi João Paulo do Crediário. Sim. Para vocês terem uma ideia, a gente nem se bate muito bem, politicamente. Mas essa pergunta também a gente já fez a outros vereadores e todos apontaram ele unanimamente João Paulo. O único todos. Que tem feito alguma coisa. Porque assim, é notório. Você vê, eu, por exemplo, tinha um criatório de porco aqui no sítio, porque agora eu não tenho tempo de ficar fazendo a mesma coisa, e lá tem um poço para a comunidade que foi cavado, não por ele, mas ele que foi atrás, ele que buscou, ele que conseguiu. Então, o único que eu vejo atuante hoje é João Paulo do Crediário. Muito bem. Agora, irmão vovô, como é que você vê essa questão de religião e política? Muito boa pergunta, Zé Carlos. Inclusive, esses dias eu recebi uma crítica que inclusive, eu acho assim, antes de criticar, vem até mim, me pergunte. Certo. Porque crítica, na maioria das vezes, você acha que está me criticando e você não está criticando só a mim. Por exemplo, recebi um áudio esses dias que a pessoa me chama de traficante e de bandido. E aí eu desafiei a pessoa a ir em qualquer esfera judicial e ver se ela encontra algum processo desse tipo contra a minha pessoa. Sim. Outras pessoas me aconselharam a ir para a Polícia Federal, porque como é um crime eleitoral, eu deveria ir para a Polícia Federal. Eu disse, não, eu não pago mal com mal. Eu não vou, deixa que Deus dá resposta por conta própria. E eu recebi uma crítica, não vou citar nome, porque eu acho antiético, de uma pessoa esses dias, colocando justamente na enquete do blog lá que convidou eu e o Endireita para um debate. Colocou lá embaixo que nunca viu crente se envolver, na Bíblia que ele lê, ele nunca viu crente se envolvendo em política. De fato, não sei qual a Bíblia que você lê, mas aqui eu leio, tem governadores do Egito, que foi José, tem Salomão e tem também Daniel, entre outros. Que eram políticos. Que eram políticos na Bíblia. E todos eles homens de Deus. Né? E, inclusive, essa mesma Bíblia diz que toda e qualquer autoridade é constituída por Deus. Então, antes de criticar, é bom a gente pesquisar para não poder estar dando tiro no vento. E aí, sobre o que eu acho, Zé Carlos, sinceramente, se você se infiltrar, se envolver diretamente na política, não é bom. Como é que eu estou tentando se envolver diretamente? Você está discutindo, brigando em grupos de esquina, de praça, etc. Não convém para o crente, para o servo de Deus. Por quê? Porque normalmente, no meio de cada 10 pessoas, uma é cristã.
E aí vai sair palavrão, vai sair talvez até discussão, quem sabe até briga. Isso é ofensas, então não é né? bom. Então, no meu caso, o que é que eu procuro? Eu procuro pedir o voto porta a porta, frente a frente com a pessoa. Se ela concorda comigo, amém. Se não concordar, amém da mesma forma. Vamos permanecer sendo amigos, ou talvez conhecidos e colegas. Não tem por que eu aderir raiva de alguém porque ela não vota em mim ou porque ela não vota no partido que eu voto. Não. A política vai passar futuramente, os candidatos podem até estarem unidos enquanto eu e qualquer até que seja a pessoa esteja brigado. Né? É porque assim, a gente tem que ter o entendimento da seguinte maneira, né? Que é uma disputa e é um adversário, não um inimigo, né? Mas tem casos nas cidades pequenas, né? a maioria, né? Mais, né? Que é acirrada a disputa partidária e o pessoal leva muito pro lado pessoal. Verdade. Não se atenta que antes eram 90 dias, já diminuíram agora para 60 dias de 60 campanha, dias, né? isso. Quer dizer, 60 dias, já diminuíram mais o tempo. Já tiraram aquela poluição sonora, que é aqueles carros de som Que foi excelente. que ninguém ideia. aguentava. Era um atrás do outro, passava de um partido, lá vinha do outro, vinha do outro. Só um minuto. Inclusive, um dos meus projetos na Câmara de Vereadores, se porventura eu vier chegar lá, é acabar, porque já tem a lei, não sei se foi votado ou não, já tem a lei na Câmara, mas eu queria acabar com essa questão de solta de fogos. Cara, se você soubesse o quanto isso é prejudicial para uma criança autista, para um animal, para um cachorro ele tem a acessibilidade do ouvido dele, é muito, muito superior à nossa. É verdade. É coisa que não tem necessidade. Então, né? um dos projetos meus é esse. Porque eu tava, acho que foi na festa de maio, eu tava de frente a uma criança autista, quando começaram a soltar os fogos na casa da igreja. De fogos. E, rapaz, essa criança abraçou a mãe dela e a mãe dela não soube o que fazer. Eu disse, vá dentro de casa e esconda a criança dentro do quarto mais abafado possível. Porque é muito sensível ao ouvido do autista. Então, esse é um dos projetos meus, porque é nojento. Não é? É a poluição sonora, né? Isso. Então, irmão Vovô, agora como você já falou aí quando a gente estava debatendo a questão da compra e venda de votos, você citou um quesito de segurança. Sim. Caso o irmão Vovô venha a ser eleito, qual o seu projeto na área de segurança na cidade de Penaforte? Sabemos que Penaforte é uma cidade fronteirística. Faz fronteira com Pernambuco, com 3 cidades pernambucanas, né? Cedro, Salgueiro e Verdejante. Né? E nosso efetivo a gente vê que não é o adequado para uma cidade que é fronteira. O candidato tem alguma proposta para reforçar, até mesmo a questão, por exemplo, eu acho que em Penaforte seria o necessário um pelotão, né? Que são o quantitativo de policiais é maior. Que aqui a gente só tem um destacamento. Veja bem, Igor, eu rebati um vídeo nas redes sociais, onde, quando eu rebati esse vídeo, uma das pessoas ficou machucada e me perguntou se eu sabia o que era legislar. E aí eu disse, não, você me convida para a Câmara, que essa pessoa trabalha na Câmara, você me convida para a Câmara, coloca meu nome lá e me dá uma oportunidade. Se a senhora perceber que eu tenho ou não a capacidade para isso, ou não souber, a senhora julga por si própria. Essa questão, eu não só tenho estudado, como eu conversei com alguns vereadores, inclusive vereadores da oposição, do meu partido, e conversei também com o atual prefeito. Não tive a oportunidade de conversar com o candidato da oposição. Eu conversei também com o atual prefeito essa questão. Eu acredito, Igor, que... Eu não só acredito, como eu tenho uma convicção de que o primeiro passo para a melhoria da nossa segurança, para a melhoria da nossa cidade, é aumentar o efetivo policial. Sim. Eu acredito que deveria ter pelo menos mais uma viatura na cidade, porque enquanto uma descansava, a outra estava fazendo a patrulha na cidade. Mas o essencial mesmo, igual ao meu ver, seria monitoramento em tempo real. Como seria esse monitoramento? Eu creio que todos aqui sabem, que a gente tem os guardas municipais na cidade de hoje, só não estão trabalhando. Sim. Mas a gente já tem. Então, o que é que eu queria propor? A gente fazer um estudo, colocar a câmera na avenida todinha, na avenida principal todinha, porque quem quiser entrar ou sair tem que ser por aqui ou por lá, né? E posteriormente nas 2 principais ruas também, e uma sala filmando em tempo real. Qualquer coisa que acontecer, esse guarda que ali estaria naquela sala, ligaria urgentemente para a viatura. Está acontecendo isso em tal canto. Isso seria um monitoramento em tempo real que tem em várias cidades, inclusive Salgueiro tem também. Essas 2 primeiras propostas. É óbvio que eu tenho mais, né, propostas para a segurança de Penaforte. Mas essas 2 seriam prioritárias, com urgência mesmo, né? E um outro projeto, que estamos falando em segurança, seria no hospital. A gente vê que sempre que acontece algo de grave,
seja um acidente, um tiro ou coisa do tipo, o hospital lota de uma forma em que muitas vezes a ambulância nem consegue entrar nem sair. Dá um tumulto, inclusive algumas vezes dá até briga, confusão. Isso é cultura daqui, né? Isso, é cultura. Aí qual seria o projeto meu para isso? Eu já tenho conversado bastante isso. Aquele portão da entrada não era para estar aberto. Ali era para ter uma guarita com segurança ali dentro, para só entrar a ambulância, o paciente com a acompanhante e ninguém mais. Ninguém mais. Outra coisa, o hospital serve de estacionamento, é cheio de carro lá dentro direto. É mais um ponto negativo para o hospital. Não pode aquilo acontecer. Perdoe-me se alguém está se sentindo atingido, mas, assim, vamos raciocinar. Chega uma pessoa urgente, baleada, seja lá de um acidente. Se você vê a dificuldade para se locomover com tanta gente curiosa ali, fora do comum. Então, esse também é um dos projetos meus, né, para segurança. Aí, nessa situação, já não é mais para a cidade, é sim para o hospital. Precisa com urgência, né? Porque, não vou citar o nome de ninguém, mas mais recentemente teve até agressão lá dentro, né? Aconteceu briga, bate-boca, que prejudica os pacientes que, inclusive, estão lá dentro, né? Então, isso é uma urgência. Com certeza. Porque nesse caso o hospital, como a gente vê em outras cidades, o acesso é restrito, né? Só entra ambulância, o paciente e se identificar, não tem, né? Tem uma identificaçãozinha para entrar. Porque assim, se tem um parente lá que está ferido, tem um direito a um acompanhante, 2 no máximo, né? 3. Aqui é a única cidade que entra todo mundo. E até quem não é parente vai estar lá só visita, quer visitar. Vai só para olhar lá, ver o tumulto, o que aconteceu. Mas isso é uma cultura que já se criou de muito, para vir conseguir fazer isso aí vai dar trabalho. Você tem uma ideia, Igor? Eu como cristão, quando eu tenho um livre acesso para orar por as pessoas no hospital, para entrar é uma dificuldade maior do mundo por aí afora. Aqui pode chegar na hora que você quiser que você entra. Quer dizer, é uma coisa que é fora do comum. Né? Não tem adjetivo para classificar uma Porque assim, né, dentro de um hospital ele tem toda uma rotina, né? Tem toda uma rotina a ser seguida, né? E aí vem o risco de bactéria para o paciente que está lá dentro. Para quem não é paciente, pegar uma bactéria também. Então tem que pensar em tudo isso, né? Verdade. Irmão vovô, uma pergunta que eu lhe fazer aqui a você. Como você vê a questão do trabalho do atual gestor do executivo, né? Do prefeito na cidade? Para você, quais os pontos que você acha positivo na atual gestão e os pontos negativos? Conta aqui para a gente, para quem está em casa. Zé Carlos, o primeiro ponto que eu queria frisar nessa entrevista, nessa questão, na realidade eu nem achei que iria entrarmos em questão de prefeitos, né? Mas já que entramos, vamos lá. O primeiro ponto positivo é que foi o único prefeito na história de Penaforte que empregou tantas pessoas. Até onde eu estava por dentro, agora não sei, mas tinham 420 pais de famílias bastante humildes que estavam tendo a oportunidade de ter garantido sua feira no final do mês, que estava podendo comer. Eu nunca vi tanta pessoa pobre empregada, pobre, eu não gosto nem de usar o termo, vamos dizer de classe média baixa, né, empregada na prefeitura. Isso é uma coisa que foi notório. Reformas de vários PSF, reforma da Secretaria de Saúde, reforma da avenida que ainda está em andamento, calçamento do Montevidéu, recuperação de estradas e etc. Várias coisas que não vem na minha mente tudo. Sim. Né? Agora, o ponto negativo que eu acho na gestão, na atual gestão de Rafael, ele querer ajudar todos. E aí ele não consegue. Ele quer ser bom demais, se torna ruim. Esse é o ponto negativo que eu vejo da atual gestão. Se você me perguntar outros assuntos que não vêm na minha mente agora, que eu posso até lembrar e lhe responder sem problema nenhum, como eu disse, porque tem coisas que você não lembra, muita coisa para você lembrar. Né? Esse é um dos pontos negativos que eu vejo na atual gestão. O outro ponto negativo que eu vejo nele é a questão do atendimento no celular. Você não consegue falar com ele por celular. Eu sou um candidato a vereador, tento falar com ele, não consigo. E qualquer outra pessoa que tentar, pouco consegue. Mas aí, quando eu ingressei na política agora, eu entendi o lado dele. Porque eu entendi que eu não consigo também atender. Eu só sou um candidato a vereador. E de classe média baixa. Imagina esses que têm dinheiro aí para distribuir à vontade, como não é a situação. Então, se você me pega... Aí
pode perguntar, sabe? É assim, mas o vocês que é querem perguntar. assim, a vida pessoal, assim, de atender telefone, aí Sim. vai de cada um, né? Isso. Mas assim, o que é que você acha? Não, assim, mas ele tipo- lá não tá só como médico, ele tá lá como prefeito também. Eu sei, não é não. só como médico. É, né? mas tem hora que a gente também tem né, A vida a pessoal vida da pessoal. gente. Isso. Mas como é que você analisa assim a questão que o pessoal assim tá que assim a gente vê que o pessoal tá cobrando muito, tipo educação, Sim. saúde. Como é que você vê essa questão dessa cobrança? Olha, Você acha que é uma cobrança devida ou tem algum acesso de cobrança ou realmente tem uma coisa que tem que ser melhorada? eu não tenho dúvida de que tem que ser melhorado. Todas as áreas, não tenho dúvida. Assim como eu também não tenho dúvida que tem excessos. E vou lhe explicar um excesso que aconteceu hoje. Foram 2 cidadãos, um já vereador e candidato, outro candidato hoje, investigar um postinho de saúde e a escola Joaquim Pereira. Acho que é Joaquim Pereira, lá em cima, se salvo engano. E eu, particularmente, acho que vocês também sabem que a escola lá tem um problema porque a fiação é por baixo do chão. E vez ou outra dá problemas na energia, a energia desliga. E soltaram nas redes sociais que tinha sido cortada a energia, é a primeira mentira, porque eu acredito que vocês entendam um pouco de lei assim como eu, e qualquer prédio público não pode ser cortada a energia. Isso é lei. Não sei se vocês sabem, né? Mas não pode ser cortada a energia. Aí, ainda aumentaram, disseram que a energia tinha sido feita um gato e estava ligado de uma casa. Veja se pode isso. Veja se a energia de uma casa comporta uma escola daquele tamanho. Você acha, ser sincero, você acha que uma casa comporta uma escola daquele tamanho ligada à energia ligada na casa dela? Não existe. Então, quer dizer, tem, as exceções tem, mas também tem os exageros. Né? Aí vamos para a questão da educação, que você me falou na questão da educação. A única coisa que eu vejo que tem que ser melhorada hoje na educação de Penaforte é a questão do transporte escolar. Isso é uma coisa que é notória. Né? Mas temos que entender também que o prefeito pegou uma cidade deteriorada, uma prefeitura deteriorada. Inclusive, tem um vídeo para todo mundo ver nas redes sociais que o vereador João Paulo do Crediário gravou quando recebeu a prefeitura, com vários ônibus quebrados. Né? E que vem consertando. Ele passou 2 anos, se eu não me engano, não posso especificar porque eu não tenho tamanho contato com ele, né? Mas ele passou um tempo tentando consertar a casa, para depois que consertar a casa, Aí a questão consertar a cidade. é tipo assim, a questão, você responde se você quiser, mas a questão de 4 anos. Em 4 anos não dá assim para você ter menos um suporte para ajeitar mais os ônibus, para deixar tudo mais organizadinho, porque a questão é 4 anos, né? Verdade, concordo com você. Mas como foi bem dito, como eu acabei de dizer, ele passou 2 anos tentando organizar a casa para depois ir para a cidade. Obviamente, Zé Carlos, que qualquer coisa que eu diga aqui seja defesa para a situação, porque não. Para mim, uma das coisas que é mais prioridade na cidade é a educação, cara. É educação. Eu entendo que o professor tem que ser muito bem remunerado, eu entendo que os alunos têm que ser muito bem assistidos, né? Eu entendo que os alunos têm que ser muito bem amparados, mas eu não tenho como te responder o porquê aconteceu, mas aconteceu. Está acontecendo, eu não sei te responder diretamente o porquê. Né? Eu vim para aqui para estar com a verdade, eu não vou dizer, foi isso e foi isso, para mentir, para agradar A ou B, não. Mas precisa melhorar? Precisa, obviamente que precisa. Assim como já precisou antes também, precisa agora. Antes precisava de outras coisas, hoje é educação. Educação não no sentido geral, porque é só a questão do transporte escolar. As demais coisas estão em ordem. Né? Então, é mais o transporte escolar. Assim, como a gente pergunta a todos, né? Sim. Você respondeu, a gente agradece a sua resposta. Para a gente dizer que a gente não tem nada contra, né, nenhum candidato. A gente está apenas perguntando uma pergunta. E exatamente, você não vê aqui a gente está em rede social, está falando de político de ninguém. É verdade. Porque, como a gente falou, a política passa. Tem gente que gosta de estar ofendendo as pessoas, está criticando, esculhambando. Isso é muito feio. Sabe por quê? Porque a política passa. E a pessoa não vai esquecer, nunca vai esquecer daquilo dali, não. Exatamente. Se a pessoa tiver sã consciência, essa moral, não esquece, não. Sem querer te interromper, Zé Carlos, mas já te interrompendo, quando o Brendo me convidou para vir para cá, aí eu comentei com uma pessoa e essa pessoa comentou com algumas outras. Aí a pessoa olhou e disse, tu vai para o meio de 3 leão? Eu disse, não, vou para o meio de 3 cidadão. Estou indo para o meio de 3 cidadão. E eu tô indo para uma entrevista onde eu vou ser entrevistado por 3 cidadãos. Lá não é a urna eleitoral e nem tampouco um colégio eleitoral. Não estou indo para lá para pedir
o voto deles e nem tão pouco para dizerem que eles vão votar ou deixa de votar. E nem eles também vão fazer isso comigo. Lá uma entrevista onde eu vou ser perguntado e respondo. Exatamente. Simples assim. É assim, porque o nosso podcast ele é imparcial, ele é transparente. Né? Por isso que eu vim pra cá. A gente eu convida... vi algumas entrevistas, né, inclusive a de Mário, e exatamente. vi a imparcialidade. A gente Não tem imparcialidade nenhuma, né? Então... a gente convidou de ambas as partes. De ambas as partes a gente convidou de números iguais, mas são poucos que vieram atender. Disponibilizam. A gente entende também por conta do tempo, mas também como você citou, aí o exemplo que você deu dessa pessoa que falou isso, né? Infelizmente. Ela leva pro lado pessoal, porque assim, você é evangélico, essa pessoa não sei se é evangélica ou católica, não, né? Pois é, então vocês já são, se forem confrontar, já estão de religiões opostas. Né? Exatamente. Aí, então, nesse caso, você ela não poderia falar com você, isso, porque é de né? outra religião. Porque é de outra religião. Verdade. Ou então você não poderia falar com ela. E assim, pessoal, a gente tem que entender que é uma disputa, certo? E são adversários políticos. Adversários são diferentes de inimigos. Olha, eu já vi tanto, Igor, porque assim, eu estou vereador agora, mas como vocês sabem, eu já trabalhei em algumas políticas. E eu já vi muitos candidatos hoje, que estão em outro partido, que já disseram, nunca mais eu vou para aquele partido, e hoje estão. Para você ver como é a política, e hoje né? estão. Aí eu vou brigar com vocês, eu vou perder amizades. Tem algumas pessoas que não estão falando comigo, porque eu estou no partido que estou. Uhum. Aí você pergunta, mas você não é cristão? Você pode se entregar? Eu não me entreguei deles, foi eles se entregaram de mim. É verdade. Eu passo e falo, buzino, boa noite, tudo bem. Agora, se não quer me responder, é um direito dele, eu não vou obrigar. Eu não vou obrigar. Eu não posso ter, mas se quiserem ser meu, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Agora, voltando aqui ao assunto de proposta, vovô, no caso, vereador, candidato a vereador, irmão vovô, na questão de saneamento básico na nossa cidade, o que é que você acha que um ponto, o que é que, se tá bom, precisa ampliar, tem ruas que ainda não tem saneamento, o que é que você me diz? Olha, Igor, a gente vem vamos dizer, de uma atual reforma na cidade. Atual, não tão atual, mas foram construídas muitas casas da Caixa e etc. Então é necessário, em algumas ruas bastante distantes do centro, sim, dar uma assistida nessa questão de saneamento básico. Porém, no centro da cidade, nas ruas próximas do centro, dentro da cidade, eu não vi. Sinceramente, eu ando bastante, eu não vi nenhuma necessidade. O que é que eu vejo? Eu vejo algumas partes que precisam de uma assistência no calçamento. Sim. Né? Que isso eu creio que vai acontecer, de uma assistência no calçamento. Mas a questão de rede de esgoto e etc. tem nos cantos de ruas. Sim. Nas pontas de ruas. Isso tem porque eu vi, né? Mas como foi colocado por algumas pessoas aí, dá a entender que é no centro da cidade, pelas falas que eles falam, né? Porque assim, Zé Carlos mais Igor, infelizmente, cara, a gente está vivendo, e quando eu falo isso, eu falo de ambas as partes. A gente está vivendo, eu acredito que uma das piores políticas que a gente já teve em Penaforte. Na questão de fake news, de mentiras, sabe, de tanta coisa que está acontecendo. Tem dia que eu vou dormir, cara, chorando com tanto... porque eu não vou mostrar a vocês os áudios que eu recebo. Sim. Só por eu defender, por exemplo. Tem pessoas que têm raiva do meu sorriso, tem pessoas que têm raiva do meu jeito de falar, porque eu tenho apenas um ensino fundamental e, para honra e glória de Deus, tenho um pouco de sabedoria para conversar. Tem pessoas que têm raiva disso, por incrível que pareça. E tem pessoas que têm raiva porque eu melhorei, mudei de vida. Sim. Tem pessoas que têm raiva só disso. Incomoda, então, né? Incomoda. Incomoda. Né? E tem gente que tem mais do que você. Ele não tem inveja, não é do que você tem. É do que você do teu sorriso. Porque às vezes ele tem mais do que você, mas não quer que você esteja naquela. Tem pessoas que querem ver você bem, mas não quer ver você melhor do que eles. Infelizmente é assim. Né? Tem pessoas que querem ver, quanto mais você tiver numa pior, melhor para eles exatamente. Tem pessoas que chegam até você e perguntam assim, Carlos, e como é que você tá? Mas não é para torcer que você esteja bem. É para você dizer, não, eu tô com um tumor aqui, que é para ele sair espalhando. Fulano tá com tumor, fulano tá com tumor. Não tem a capacidade de orar ou rezar para você ficar bem. Agora, irmão, você tocou no assunto certo. Ó. Estamos aqui conversando, né? Nós conversando, aqui, nós três aqui. Uma conversa amigável, uma conversa democrativa, uma conversa bonita. Tá tudo bom. Se você quer arrumar alguma confusão aqui entre a gente, amanhã a rua vai estar cheia. É que, infelizmente... Tem gente que torce pela sua derrota. Um dia desse eu estava conversando com um você amigo, tá bem, eu acho que ele não entendeu incomoda. a pergunta que eu fiz a ele. Eu disse a ele assim, ó, infelizmente, o mal, a propaganda do mal, ela ganha mais repercussão
e mais falatório do que uma coisa boa. Aí ele Sim. não é não. Eu digo, mas homem é. Igor, Homem, olha, veja se não é assim, é ou não é? olha, eu vou até tocar num ponto aqui, Zé Carlos me lembrou bem. Quando o outro podcast me convidou com o Magno do Direito à Pena Forte pra gente debater, cara, se você tiver noção da dimensão de comentários que teve pra que a Sim. gente debatesse, agora os comentários, vai, mata ele, esmaga ele, pisa ele. Olha o tipo de comentário. Quer dizer, eles não estavam torcendo pra ter um debate. ter um debate. Eles estavam torcendo pra ter uma Uma briga. Uma confusão. O pessoal tem que entender Pra que você- debate, o que é debate, né? Você vai debater ideias, né? Você vai confrontar as Isso. suas ideias Mas com a o dele. que eles querem mesmo é que chegar aqui nós se esmurra, se esbagaça. Gente, no dia em que eu tive o prazer de entrevistar ele lá na pista, não vou citar o resto porque não é ético. Algumas pessoas chegaram até mim e disseram, mas homem, tu teve a oportunidade de dar um murro. Rapaz, pra que eu vou agredir ninguém? Pra que é? Que resolve o quê? Isso ali, Resolve o quê, isso pelo amor ali de foi Deus? democrático da sua parte e da parte dele. Que você Os dois, fez a né? entrevista e ele respondeu. Aí eu vou dar um murro no homem, vou pra quê? Aí você Vai ia ficar levar com a raiva quê? porque ele deu a resposta? De forma nenhuma. Se você foi lá pra ter uma resposta, eu quero uma resposta. Como é que eu vou ficar com raiva? Se eu fui buscar, se eu fui perguntar, eu não posso. Você- Eu fui perguntar. Se ele não tivesse dado a resposta, né? Houve, né? Se não ele não foi tivesse briga. dado nem a resposta, você também não podia ter ficado nem com raiva. De forma nenhuma. É o mesmo jeito, o mesmo caso se fosse o contrário. Se ele fosse fazer uma pergunta a você, você também não ia responder. Como ele já Ou me fez respondesse. algumas perguntas Ei, fora do ar. É igual a cadeirada que da Atena do Pablo Marçal, né? Pablo, né? Tu viu a repercussão. Se ele tivesse dado um abraço nele, um abraço pegado na mão dele, tinha dado essa repercussão? Tinha dado? Tinha não. Já fizeram até paródia já com essa Infelizmente, cadeirada aí. infelizmente, o mal hoje se propaga mais do que o bem. Infelizmente, dessa forma infelizmente, Infelizmente, biblicamente Infelizmente. falando, a tendência é daí pra frente, é piorar. piorar. Piorar, infelizmente. É complicado. É complicada a situação política, porque assim, o pessoal o pessoal não quer saber o que é a política. Entendeu? O vereador chega para dar uma proposta, o vereador tem que ir lá, ele tem que visitar casa a casa, ele tem que pedir o voto, mas ele tem que levar os propósitos. O pessoal tem que entender se aquele propósito que ele está levando para você é de acordo com suas ideias. E se não for, você também tem que aceitar. Porque todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Igual você da mão. Eu tô rindo aqui, porque pra você ter ideia, cara, tem coisa que é fora do comum. Tem pessoas que ligam e mandam mensagem pra mim, aí manda R$20 aí no Pix pra mim tomar uma. Ó, ainda que eu tivesse, pra beber eu não mandava ainda. Se eu estiver prezando de uma feira, fala comigo. Se você tiver com sua energia cortada, fala comigo. Fora de política, não falo nem política, se você falar que, não, eu vou votar em você, mas se você me der uma feira, não falo nem disso que eu não lido, não. Agora, chega até mim, diga que eu tô necessitando disso, que eu vou fazer questão de lhe ajudar da melhor forma possível. Certo, vô. E voltando aqui ao quesito eleições, né? No caso, o que é que você se candidatou numa eleição agora, nessa eleição agora de 2024, que é a eleição com o maior número de candidatos a vereadores de Mais Pena Forte. concorrida, É a né? mais concorrida de todos os tempos. E assim, o que é que você vê pela renovação na Câmara Municipal? O que é que você tem para apresentar para o pessoal de casa? Quais os seus argumentos? Igor, o meu principal argumento é que, infelizmente, o eleitorado, a população de Pena Forte hoje não é assistida por uma Câmara de Vereadores. Por que eu posso dizer isso? Porque a gente vê muitos casos, e ouve, né, andando por aí bastante, de mínimos detalhes que, se o vereador estivesse fazendo o papel dele de legislar, que aí inclusive vai ficar a resposta agora para a pessoa que perguntou se eu sabia o que era isso, se ele tivesse apenas na cadeira dele, sentado como ele deveria estar no horário normal, né, no expediente normal de vereador, para atender essa pessoa, porque às vezes a gente quer procurar um órgão público. Sim. E algumas das vezes não pode nem culpar o atendente, porque todo mundo tem seu dia mal, ruim, né? Sim. Tá num dia ruim, responde de forma inadequada e etc. Ou seja, Uma grossa, né? se tivesse um vereador na Câmara para ouvir essa pessoa e ir até nesse determinado local e resolver a situação, porque é para isso que o vereador também serve, né? É para isso que ele também serve, resolveria. Mas volta a reiterar, pode procurar a população penafortense.
Pode procurar. Qualquer dia da semana, se você encontra um vereador durante o dia na Câmara dos Vereadores. Você encontra no dia de sessão e olhe lá que não é nem todos, cara. Não é nem todos. São quantas sessões? São 2 por mês, São né? 2 por mês, cara. É pouco, né? É muito... muito. Não, é mínimo. É mínimo. E você, mesmo assim, ainda não comparecer, né? Então, eu creio e peço que a população abra a mente e vamos renovar essa Câmara com urgência. Com urgência. Porque é notório, é bem convicto que 90% dos que estão lá não estão aptos para legislar e nem tão pouco para ser teu representante. Eu digo isso sem nenhum medo de errar. Nem dos 90% que eu citei aqui estão prontos para ser vereador de Penaforte, ou de qualquer que seja a cidade. Por quê, Igor? Por quê? Porque quando eu me elejo, inclusive para mim era para ser lei. Se porventura eu sou um empresário, eu sou um enfermeiro, eu sou um professor, eu sou um advogado, e eu me elegesse como vereador, eu não deveria exercer outra função. Eu acho que deveria ser lei isso. Teria que ser afastado Teria do que se cargo. afastar do cargo para fazer a função, para trabalhar na função de vereador, que é por isso que os vereadores não trabalham. É porque quando você vai disputar a campanha, você se afasta, né? 3 meses antes, é obrigatório. 3 meses antes. Inclusive tem vereadores hoje, candidato aqui, que só estão aqui de 3 meses para cá. Então como é que esses vereadores vão saber a necessidade de Penaforte? Tem vereadores aí que gravaram vídeos morando a 500 quilômetros daqui. Então ele não sabe a realidade de Penaforte. Ele ouviu e repostou um fato por terceiro, que veio por terceiros. Então, para ser um vereador, primeiro você tem que ter amor pela cidade e pelo povo. Para ser um vereador, você tem primeiro, a primeira coisa, é fazer o que a Bíblia manda, amar o teu próximo. Porque quando você amar o teu próximo, quando você sentir amor pelo teu próximo, aí sim você vai saber o que é legislar, aí sim você vai fazer de fato o que você tem que fazer, que é ser vereador para o povo e não para você e sua família. Porque a maioria deles estão lá simplesmente para aumentar a renda que já tem, no caso um professor, um médico, um advogado, um empresário, só para aumentar a renda. Não é com o interesse de ajudar ninguém, porque eu volto a reiterar o que eu disse no início. Se quisesse ajudar, já ajudaria nos cargos que tem. Certo. Muito bem. Irmão Vovô, terminando a eleição, você sendo eleito pelo povo, quais suas propostas para o penafortense? Olha, José, eu noto isso já faz um bom tempo, inclusive eu conversei com um pastor amigo meu, que aqui precisa com urgência de uma casa de apoio. Com Sim. urgência mesmo. E se você falar Agora realmente é. com as... Vamos dizer que tem 20 igrejas evangélicas hoje em Penaforte. Se você falar com o padre e com essas 20 igrejas evangélicas, eu não estou colocando outras religiões porque eu não conheço, Sim. mas se quiserem pesquisar, que eu até vejo nas redes sociais algumas outras religiões, né, que acolhem pessoas também. Então, se juntar esse povo todo, e se você for em cada um dos pastores hoje, se você for no padre, eles vão unanimamente dizer que querem uma casa de apoio e que ajudam de todas as formas. Ajudam em oração, ajuda em juntar alimento, ajuda... Faz campanha, né? Fazer campanha. Isso, faz campanha para ajudar. E aqui precisa com urgência, cara, disso. Com urgência mesmo. Você que anda pela cidade, você que conhece a cidade, você sabe que isso é uma coisa de extrema urgência. Então, esse seria um dos requerimentos que eu iria estudar e iria elaborar, com certeza, para já dar o projeto pronto para ser atendido com urgência, para que a gente assistisse a esse povo. Porque tem muitos moradores de rua aí que são julgados como alcoólatras e nem são alcoólatras. Sim. Na maioria das vezes estão na rua porque não tem outro canto para ficar, né? Ah, mas tem alguns que é de fora, mas não é ser humano, não? Ah, mas tem algum que veio não sei de onde, mas não é ser humano, não? Ele não tem vida, ele não sente dor, ele não sente frio, ele não sente fome igual a mim e a você, não? Então, esse, Zé Carlos, é um dos principais projetos meus. Qual seria o segundo projeto meu? Como eu já citei a questão da segurança, não vou mais entrar nessa pauta. Outro projeto meu, Zé Carlos, que seria bem, assim, eu acredito que de muita importância para a cidade, um efetivo de um pessoal que trabalhasse com... Como você vê em Brejo, eu prestei até atenção em Brejo Santo, um pessoal que faz mutirões, vez ou outra, para cortar cabelo, tratamento dentário, muitas vezes tratamento de pele. Precisaria com urgência aqui, só que
Por ser uma cidade pequena e a gente sabe que o empresariado daqui é muito pouco, e vamos dizer até que o interesse também de ajuda é pouco, seria muito bom que a prefeitura da cidade entendesse isso e fizesse um mutirão de cada 15 dias ou de cada 30 dias, nesse sentido, na praça central aqui de Penaforte. Nós vamos colocar um mutirão aqui para cortar cabelo, fazer barba, tratamento dentário, o que fosse possível fazer ali, né? Certo. Esse é outro projeto meu que eu queria muito colocar ele em prática, né? Mas eu quero deixar bem claro para a população que tudo o que eu estou dizendo aqui não depende apenas de mim. Lembre-se que são eu, se eu chegar lá, claro, e mais 8. Então são 8 cabeças pensando. São 8 pensamentos diferentes. Que, 9, inclusive, né? 9 pensamentos diferentes, perdão. Que, inclusive, alguns vai dizer que não assina só porque o projeto é meu, mas se fosse dele, assinava. Né? Isso é notório. Por quê? Porque tem essa questão do ciúme. Por isso que eu peço que você pense bem antes de votar. Porque o futuro da cidade está nas suas mãos. É você que tem a arma, é você que tem o poder para mudar a cidade. Então, pense bem quem você vai colocar lá. Eu volto a reiterar, é preciso, urgente, uma mudança na Câmara de Vereadores. Agora é uma mudança grande. Porque me diga, eu quero... Pode vocês aí que estão aqui, Sim. quando me verem, quando verem esse vídeo, pode me questionar na rua. Me mostrem um projeto de qualquer vereador. Me mostrem um projeto que trouxe benefício para Penaforte. O único projeto que foi feito agora é a reforma de uma Câmara de Vereadores. Sim. Que, ao meu ver, nem precisaria da reforma. E, se precisasse, não seria ali o antigo prédio do fórum estaria disponível para fazer lá, que para mim seria muito mais importante e maior ali, né? Mas não vou colocar isso em questão. Esse é o único projeto que foi feito nesses 4 anos na Câmara de Vereador. Eu desconheço qualquer outro projeto. Então foi um projeto que não beneficiou a população em nada. Beneficiou apenas os vereadores que estão lá, que tem mais conforto agora. Irmão vovô, voltando aqui, mais uma pergunta. Você falou aí, como você sabe, você está na disputa, né? Você pode ser eleito, como também pode não chegar lá. Eleito, exatamente. Pode também se tirar como a sua primeira disputa, vai ser uma experiência, né? Exatamente. E no pós-eleição, caso o irmão vovô não chega a ser eleito, vai ser suplente, como é que vai continuar a batalha, o caminhar do irmão vovô? Vai continuar, Igor, o mesmo irmão vovô. Qual é esse mesmo irmão vovô? Eu não sou a pessoa que eu estou sendo agora é a pessoa que eu já era antes. Sim. Várias pessoas que vão ver esse podcast vão entender e, inclusive, concordar. Eu sempre fui de ajudar as pessoas. Sempre que eu quero dizer, sempre depois que eu me converti para cá, de 9 anos para cá. Eu sempre fui uma pessoa de coração enorme, de querer ajudar as pessoas que precisam. Né? Eu não vou citar nomes porque é antiético, a Bíblia diz que se eu der com a mão, que a outra não veja. Isso. Ou seja, se eu te ajudar, não é obrigado a sair falando para ninguém que te ajudei. Então, eu vou continuar o mesmo. Obviamente que eu vou estar saindo de uma campanha cansado. Muito, né? Muito cansado, porque quem me conhece sabe que a minha batalha tem sido grande. Pelo fato de eu não ter a condição financeira, eu tenho que sair no casa a casa, eu tenho que ir para cada sítio, eu tenho que ir, por exemplo, tem pessoas que têm que fazer um exame barbalho, eu mesmo sou motorista, se é para voltar eu que tenho que trazer, ou seja, tem que ser só eu. Pelo fato de eu não ser casado... Também tem a questão do cansaço físico e questão mental, que é a mental, pressão, isso. né? Tem dias que eu vou ler a Bíblia e durmo, cara. Porque eu costumo todos os dias, ao sair de casa, orar, ao meio-dia orar e à noite para dormir orar também. Quando eu penso que não, eu já estou cochilando, porque tem sido muito cansativo. Então eu vou continuar, Igor, o mesmo, cara. Sinceramente, eu vou continuar o mesmo. Eu pensei até e falei assim, foi até uma besteira que eu falei, porque eu amo minha cidade. Eu falei que se porventura eu perdesse a eleição, eu não me elegesse, eu iria viajar, porque eu tenho profissão, eu tenho habilitação categoria D, eu me viraria bem por aí afora. Mas aí, depois eu fui raciocinar, não vou, porque eu amo minha cidade, sobrevivo bem aqui, sobrevivo muito bem, graças a Deus. Então, sua resposta está respondida, eu vou continuar o mesmo vovô, que é empresário de mim, tenho o mesmo contato, eu não vou trocar de chip, viu? Vai ser o mesmo chip, o mesmo número, não né? vou trocar, podem entrar em contato comigo que eu vou estar da mesma forma disponível. Zé Carlos. Eita, falando em chip, depois desse 6 de outubro, vai ter de cabo trocando de chip. Número. Acontece tirando a foto do perfil. Essa promessa aqui, viu? Não é para muito. você, telespectador, é para Deus. Eu não vou trocar de chip. O chip vai ser o mesmo. O número vai permanecer. Irmão vovô, você é de qual igreja?
Hoje, Zé, eu congrego na Assembleia de Deus Templo Central, na direção do pastor Joaquim Juvino, Sim. que fica aqui no centro, fica ali perto da padaria de Jorge. Rua Nossa Senhora do Socorro. Isso, não, é isso, exatamente. Aí lá na igreja você tá tendo um certo apoio Tá sendo bem da aceito. Assembleia, dos irmãos da igreja? Olha, Zé, é uma pergunta boa, cara. Porque Só que ao assim- mesmo tempo é um pouco dificultoso de difícil. responder. É porque assim, né, o pessoal evangélico, eles geralmente não gostam de fazer campanha, né? Isso. Eles se retraem mais, Isso. né? Se retêm. Mas, tipo assim, você se sente abraçado, né? O que eu assim, posso te dizer é que é proposta, assim, né? Na sua proposta O que eu posso te dizer assim é que se o ministério ao qual eu congrego quisesse eleger sem fazer qualquer campanha, pela quantidade de membros a gente conseguiria eleger 2 vereadores. Sim. Pela quantidade de membros que tem na igreja igreja. e nas congregações. Se eu disser a você que eu me surpreendi com o apoio que eu tenho lá, eu me surpreendi, porque eu achava que seria bem menos. Mas eu vou dizer que de cada 10 pessoas que eu conversei, 8 aderiram à minha candidatura. Só que é uma igreja muito rígida e, inclusive, eu tenho que respeitar. Porque, exemplo, se eu chego na sua casa e você diz só pode entrar aqui se tirar a sandália, obviamente eu tenho que tirar a sandália porque eu estou na sua casa, não é na minha. É verdade. certeza. Então eu tenho que aderir às regras de lá também. E o pastor foi bem claro quando eu disse a ele, que ele me convidou e perguntou se eu seria candidato, eu disse que sim. Ele foi e explicou, olha, a gente aqui é assim, 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 assim. Eu olhei para ele e disse, aprendi na Bíblia que devo respeitar os meus superiores e até então o senhor é meu superior. Eu vou respeitar. E aí continuei em comunhão por um período, porém, quando eu participei de uma carreata, ele me chamou novamente e me corrigiu. E aí você diz, mas você não ficou com raiva? Eu não grito, não, eu tenho que respeitar. Ele é o meu Verdade. líder, ele é o chefe da casa. Né? Então, eu estou sendo, sim, muito bem aceito, e eu não falei com todos ainda, né? Ainda vou falar com alguns. Infelizmente, nem todos vão aderir, isso é uma certeza que eu tenho, mas eu acho que deveriam apoiar, sim, quem é cristão, porque esse seria o primeiro ponto inicial de começar a combater a corrupção, que uma vez que teremos um cristão na Câmara, uma vez que eu estaria pedindo o voto dos cristãos, não iria ter corrupção, porque eles são bem cientes disso, que não pode, né? Então, se eu fosse mais bem ajudado, né, eu acredito que seria mais fácil a minha campanha. Mas, como eu lhe disse, eu tenho uma boa parte da minha família que, inclusive, congrega comigo lá, que não vota em mim, a parte do meu pai, que não vota em mim. Você pergunta, você ficou com raiva deles? Cara, eu vou ser bem sincero, eu vou abrir meu coração diante de Deus. Eu não fiquei com um pingo de raiva, mas eu fiquei triste. Sim, ficou chateado. É minha família. Congrega comigo. O mínimo que deveria fazer era dizer, estamos juntos, vamos lá. Não vou fazer campanha porque eu sou evangélico, mas eu vou votar. O mínimo que poderia acontecer era isso. O mínimo. Mas, infelizmente, não foi da forma que eu pensei, que inclusive eu pensei. E quando eu lancei minha candidatura, eu fiz todas as contas. Eu fiz de casa, eu saí com tantos votos. Então eu vou correr atrás só de tantos. Sim. E aí eu tive durante a campanha que suplir essa vaga porque eu me enganei nessa questão. Na matemática, né? Isso. Mas é porque é coisa de campanha, cara. É desse jeito. A política tem dessas coisas, né? Verdade. Política, você vê, política coloca... Aqui, assim, acho que essa política a gente tem muitas opções boas, diferente de algumas atrás. Exatamente. Muita gente boa. Gente de ideia nova, É. coragem. E que pessoas que, Verdade. inclusive, têm coragem de bater de frente com qualquer que seja a pessoa. Que entende mais, exatamente. Que entenda da política, né? É verdade. Então, irmão vovô, estamos aqui encaminhando para o nosso final da nossa entrevista aqui no nosso Arricast. E esse é o momento que a gente deixa você interagir diretamente com o seu eleitor através do nosso canal. Você pode pedir o voto do seu eleitor, explanar mais alguma proposta. Enfim, você fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Não é isso, Zé Carlos? Isso mesmo. Muito bem. Nas minhas considerações finais, eu queria aproveitar muito e pedir que você, telespectador, você, eleitor penafortense, pense bastante no que eu vou lhe falar agora. Está diante de você uma pessoa de coração aberto, que quer de fato uma melhoria, uma mudança, que quer de fato ver Penaforte crescendo, avançando. Como eu já disse durante a entrevista, começa pelo poder legislativo, a mudança de uma cidade. Então esse é um dos motivos que me faz hoje ser candidato e querer estar na Câmara.
Meu número é 15111, muito fácil, 15111. Não tem erro, não tem dúvida, muito fácil mesmo. Se você quiser me ajudar, eu serei muito grato. Eu estou muito crente nisso, eu estou querendo acreditar pelos apoios que estou tendo, Igor. Sim. E eu posso até não me eleger, mas eu serei um dos que vou incomodar e que já estou incomodando. Porque o tanto que eu tenho apanhado, eu acredito que eu estou incomodando bastante. Quero deixar bem claro para você que pensa, né? Porque eu tenho certeza que você não vem me perguntar ainda, que você que pensa que eu tenho raiva de você, não se engane, porque eu não tenho. Pode vir, seja você de qual for o partido. Se você vier pegar minha mão, você vai pegar. Se você vier dar um abraço, você vai receber um abraço. Pode ter certeza disso. Eu sou de um partido, se você for de outro, a gente não somos inimigos, a gente apenas tem ideias diferentes. Então, se você é de outro partido e acha que eu não quero o seu voto, você está enganado, porque eu quero também. Pode votar em mim sem problema nenhum. Né? Inclusive, esses dias, uma eleitora me perguntou, tu aceita voto de outro partido? Eu digo, aceito. Eu não aceito de outra cidade, porque não serve aqui. Mas de outro partido, então é isso. Eu peço principalmente você, cristão, evangélico, me ajude, porque outro projeto, que inclusive eu esqueci de colocar aqui em pauta, é a questão do dia do evangélico, que eu queria que fosse lei na cidade, para todo prefeito que entrar, fazer todo ano, como já tem Jardim Verdejante, e só Pena Forte que não tem. Foi a primeira vez que foi feito por 2 anos consecutivos pela atual gestão, né, do Dr. Rafael, e nunca tinha sido feito em Pena Forte do Evangelho, que eu quero, e esse projeto está lá do tempo de Fabrício ainda, né, do tempo de Fabrício, Fabrício requeriu esse projeto, está lá e nunca foi tirado já deve estar cheio de aranha lá dentro. Se ainda for no papel, está cheio de aranha. Então é isso. Eu peço muito encarecidamente do fundo do meu coração. Lembre-se que eu não tenho condição financeira. Minha campanha é mais a pé, do porta a porta, de moto. Eu não vou ter como te dar dinheiro, não vou ter como te dar caixa d'água, cimento. Eu quero a tua ajuda para me chegar lá e tentar te ajudar no futuro da tua saúde, da tua educação, do teu saneamento básico e da tua segurança. Essas são as minhas propostas. E eu creio que com a vontade de Deus e a tua ajuda, eu chegarei lá em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Igor, Deus abençoe Zé Carlos. Amém. Deus abençoe Breno. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração por essa oportunidade de poder aqui explanar tudo o que eu penso, né, tirar algumas dúvidas que foram tiradas aqui. Sim. É isso que eu tenho para dizer. Deus abençoe o telespectador. Muito bem. Exatamente. Se quiserem me convidar mais vezes, acredito agora que só depois da campanha, pode me convidar que eu vou estar aqui para agradecer a cada um dos meus eleitores, né, para falar de algumas coisas, porque assim, eu vou continuar atuando, me elegendo ou não. Né, o que eu puder fazer por qualquer pessoa, puder dar uma palavra aí atrás, eu vou da mesma forma. Né? Mas eu ainda volto a reiterar. Eu sou muito otimista e eu acredito que eu vou me eleger, porque são muitas pessoas que estão abraçando essa causa. Muito bem, muito bem. É isso aí, Zé Carlos. Esse aí é encerrando, nossa entrevista com o nosso amigo e candidato Irmão Vovô. Agradecer certo? mais uma Agradecer vez ter aceito o convite, tá aqui com a gente. Deus abençoe uma boa conversa, né? Sua que campanha, a gente teve. sua família, né? Isso. E assim, foi muito proveitoso, muito bom. Tenho certeza que o pessoal de casa que está nos assistindo também vai comentar lá e colocar o joinha, que a nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Então, Zé Carlos, antes da gente encerrar aqui, né? A você que quer ser um dos nossos patrocinadores para a sua marca aparecer aqui, como o Merc Frutas Variedades, Estilos Fast Store, Sport Bets, Centro Comercial Matias e Mercantil Lucena, né? Que são os nossos patrocinadores. A sua marca pode aparecer aqui. É só você entrar em contato aqui com nossa produção, o número vai estar aparecendo aqui na sua tela. Você entra em contato, assina seu contrato e sua marca vai estar aparecendo aqui em todos os nossos episódios, tá bom? E antes de encerrar ainda tem mais coisa. Tem os alô, rapaz, os alô pessoal. Você, lembrando a você que quer que a gente mande aquele abraço, que assiste, tá assistindo nosso podcast, nosso Arrecast, a gente se sente honrado demais, sabe? Você passa na rua, o pessoal, eu tô assistindo lá, não se preocupe não que a gente vai mandar um abraço pra você, tá bom? E você pode também no nosso Instagram, no meu é @IgorPiancó, então Piancó Igor. O Zé Carlos. Zé Carlos Freitas Oficial. Pronto. Ou então também você pode pedir lá, mandar a sugestãozinha lá no nosso Instagram do nosso canal, na arri.cast, tá bom? Deixa eu ver aqui quem foi que pediu pra me falar aqui, Zé Carlos, foi minha amiga Netinha, lá do sítio, cadê? Eu esqueci o sítio, não, São Domingos.
A netinha lá de São Domingos. Um abraço Tá assistindo lá a gente. Disse que não perde um episódio nosso. Tem também a Raíssa, que é a filha dela, e Ricael. Tem o irmão dela também, nosso amigo Mazinha, a Erilânia. Enfim, todo o pessoal aqui de Pena Forte que nos assiste, não só de Pena Forte, mas de outros lugares. Até o nosso podcast tá chegando. Se você quiser receber aquele joinha, aquele alô legal no final do nosso podcast, é só mandar lá no nosso Instagram, tá bom? Vamos Abração também, abração também, um alusão também, né? Irmão vovô, pra galera do Santo André, né? É, o pessoal do Santo André. Irmã Nilda. Abração também pra minha irmã Tica, lá em Lagoa Grande, minha irmã Naquela lá em São Paulo, minha cunhada Carol. Um abração também pra toda a minha família. E pra meu amigo Dom Abeia também, que tá assistindo, Lailton, Anderson. Exatamente. Abração pra todos aí, viu? A você que eu esqueci, né, que eu não lembrei ainda, mas pode me cobrar aqui no nosso próximo episódio, tenho certeza que eu vou falar aqui seu nome. E a vocês que nos assistiram, nosso muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com mais um Arricast. E até a próxima, se Deus quiser, com mais um Arricast.